E Deus estabeleceu princípios para a vida de Sansão. Deus, na verdade, gente, Deus é movido por princípios. Existem certos princípios que a gente não pode quebrar. São inquebráveis diante de Deus. E Deus estabeleceu que Sansão, ele teria que cumprir o seu nazireado até o dia de sua morte. No entanto, quando Sansão se tornou um homem muito forte, quando ele se tornou um homem temido pelos filisteus até, e ele estava na iminência de livrar o povo de Deus dos filisteus, agora Sansão, ele se engraça por uma mulher. Sansão, ele vê uma das mulheres filisteias e ele fica namorado por aquela mulher. E ele chega para seu pai Manoá e para sua mãe e diz: olha mãe, pai, eu estou apaixonado. Eu estou arriado os 4 pneus e o estepe por aquela mulher de lá. E Manoá ainda disse para ele: mas meu filho, tem tanta mulher bonita aqui, tanta moça bonita aqui do nosso meio, do nosso povo, para que você vai para lá? Ele diz: não, mas eu quero é aquela, eu quero, bateu o pé e diz: eu quero é aquela, e convenceu seu pai e sua mãe a irem com ele, porque naquela época o pai e a mãe tinham que participar, não é? Junto com os pais da noiva, desse processo. E quando Sansão estava indo, enquanto ele estava indo com seu pai e com a sua mãe, ele se ia pelo caminho com os dois, e de repente saiu ao seu encontro um leão, um filho de um leão, rugindo para cima de Sansão. A Bíblia diz que Sansão pegou aquele leão e matou aquele leão, estraçalhou aquele leão como se fosse um simples cabrito, com as suas próprias mãos, porque diz a Bíblia que ele não tinha nada na mão. Até aí tudo bem. Sansão e foi com seu pai e com a sua mãe, fez o que tinha que fazer. Só que quando ele retornou para buscar a moça, ele se lembrou do que ele tinha feito com o leão, e foi lá ver a carcaça do leão, ver o cadáver do leão. E quando Sansão chegou, que viu o leão morto, ele observou direito e viu que tinha um enxame de abelhas, e que nesse enxame de abelhas já havia gerado mel. Ou seja, o mel estava gerado dentro da carcaça, dentro do cadáver. Havia uma lei específica para que Sansão não bebesse comida forte, grava aí, não bebesse comida forte, não tocasse em cadáver e nenhuma navalha passasse pela sua cabeça. Agora o que é que Sansão faz? Ele vai, pega o mel dentro da carcaça do leão, do cadáver do leão, come aquele mel. E ele não apenas come aquele mel, mas ele leva o mel para Manoá, seu pai, e para sua mãe, e sequer tem coragem de dizer ao seu pai e à sua mãe que aquele mel tinha vindo da carcaça do leão, porque ele sabia que Manoá não ia aceitar. Você sabe o que acontece? O que é que nós aprendemos com isso na palavra de Deus? É que muitas vezes nós estamos procurando mel, ou Satanás está nos atraindo com o mel da... Satanás está nos atraindo com o mel do pecado. Sansão sabia que ele não podia fazer aquilo. Ele já havia ido numa vinha que não era permitido, começou a quebrar princípios. Agora, além de ir numa vinha, ele chegou na vinha, esteve lá, mas acabou que nem desviou ainda continuou firme, ainda continuou crente. Mas agora o que é que Sansão faz? Ele pega do mel que não era permitido comer, esconde de seus pais, e aquele mel que ele pegou, ele desobedeceu mais um princípio de Deus. Quando é que nós comemos o mel do leão? Quando é que nós comemos o mel da carcaça? É quando aquela vida que nós levávamos antes nos deu alguma coisa, nos gerou alguma coisa, e nós estamos nos aproveitando dela até hoje. O mel da carcaça, o mel do cadáver, é a gente se aproveitar de coisas do mundo, se aproveitar de coisas que não são legítimas, que não são honestas.
nos aproveitarmos de coisas lá de fora, lá do mundo, e coisas que Deus reprova, simplesmente porque o pecado, ele realmente é atrativo, o pecado é atraente, o pecado nos chama, o pecado é como mel, e Satanás tem colocado este mel em muitas carcaças, Satanás tem colocado esse mel em muitos lugares, atraído abelhas, para que atraia a nós também, a nossa atenção. E se você não tiver cuidado, você vai ser atraído por este mel. O pecado, no início, ele é saboroso, ele é delicioso, mas depois ele traz a morte. Sansão experimentou justamente isso, porque ele feriu princípios de Deus. Eu já ouvi dizer de um pastor, lá nas Minas Gerais, que esse pastor inventou uma moda uma vez. E qual foi a moda que esse pastor inventou? Ele disse que ele ia celebrar a Santa Ceia agora com leite, ia dar o leite no lugar do vinho, no lugar do cálice ele ia dar o leite. Inclusive eu já ouvi dizer de um outro, né, daqui da nossa região, que agora diz que vai dar água para o povo no lugar do vinho, que vai tomar água com pão. Eu sinceramente, eu não tenho nenhuma ética para lhe dizer o que eu vou dizer, nenhuma ética, porque para mim uma pessoa que fere princípios bíblicos não é digno de que nós tenhamos nenhuma ética. Se você é membro de uma igreja e você ouvir qualquer pastor dizer para substituir a Santa Ceia, o cálice da Santa Ceia por água, o cálice da Santa Ceia por leite, o cálice da Santa Ceia por qualquer outra coisa que não seja o vinho, não faça. Não obedeça a este homem, pelo amor de Deus. Ainda que você faça kisuke de uva, mas tome o suco da uva, tome um derivado da videira, porque esse foi o princípio que Deus colocou. Mas eu ouvi dizer de um lá das Minas Gerais, que deu leite para o povo beber. Não, porque vai ser o leite esse mês. Gente, foi a derrota desse pastor e desse ministério. Pessoas que mexem com princípios de Deus, dificilmente ficam de pé. Não ficam de pé porque ferem princípios. E princípios são inalienáveis. Princípios você não pode tocar. Deus não aprova pessoas que tocam em seus princípios. Sansão, ele tocou nos 3 princípios. Porque primeiro ele foi na vinha. Se ele fosse na vinha, se ele cortasse o cabelo, ou se ele tocasse num cadáver, a Bíblia diz o que é que ele tinha que fazer. Ele teria que comparecer diante do sacerdote, ele teria que comunicar ao sacerdote que ele tocou no cadáver, o sacerdote o afastaria durante 7 dias, raspava o seu cabelo, se tivesse com cabelo, raspava o cabelo, ficava 7 dias isolado, e só depois desse tempo ele seria perdoado para voltar às suas atividades. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. O problema é que às vezes a gente fere princípios e a gente segue como se nada tivesse acontecido. Só que Deus está de olho em você, Deus está de olho em mim. Não adianta querer ferir princípios de Deus, princípios da palavra de Deus, estabelecidos por Deus. E se você ferir o princípio de Deus, procure o sacerdote. Chega diante de Deus, diante do Senhor Jesus, o nosso supremo sacerdote, conversa com Ele, aceite aquilo que Ele tem. Só que às vezes a gente não confessa, por quê? Porque a gente vai se expor, porque a gente vai ter que ir para uma quarentena de 7 dias, um isolamento, porque a gente vai ser punido, porque as pessoas vão saber do que a gente fez, e nem todo mundo está afim de sofrer alguma sanção por causa de algum pecado que cometeu, pois Sansão não quis. Sansão fez de conta que nada tinha acontecido. Gente, não ignore pecado. Se você cometeu algum pecado diante de Deus, não o ignore, porque Deus está de olho, Deus vê tudo. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Então Deus, Ele está o tempo inteiro vendo a gente. Deus sabe o que a gente faz em todo lugar e em todo tempo. Você pode pensar comigo sobre isso.
meditar comigo sobre isso. Sansão faz o quê? Ele simplesmente ignora tudo o que aconteceu. E tem mais, ainda quer dar um de sábio. Seu Sansão ainda quer dar uma de sábio. Chega lá na casa da mulher que ele tanto gostava, para fazer presença, como a gente fala, reúne o povo todo, chama 30 homens. Eu estava lendo esse texto hoje, eu me lembrei de Neymar, dos parças de Neymar. Não tem uns parças que Neymar leva só para ficar com ele? Os caras ganham só para ficar fazendo companhia a Neymar. Eu nunca vi dizer isso. Nunca vi dizer isso. Ele tem o direito de fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Agora, pagar homem para ficar perto só para ficar perto de você. Pois Sansão também tinha os parças dele. Sansão mandou vir 30 homens, 30 rapazes, só para ficar com ele ali, para divertir, para contar caso, contar piada, e começou a se misturar com aquele povo todo. E de repente Sansão chega para os filisteus e diz assim: eu vou querer que vocês decifrem um enigma para mim. Se vocês decifrarem um enigma para mim, então vocês vão receber prêmios meus. Mas se vocês não decifrarem, eu vou receber os prêmios de vocês. Eu estou resumindo aqui para você, mais interessante que o enigma de Sansão. Olha, e eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse Sansão: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. O que é que Sansão estava dizendo com ele, Letícia? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Veja que Sansão, ele mata o leão, e ele quer se apossar. Ele quer, na verdade, receber todas as glórias, porque ele matou o leão. Sansão não matou o leão com a sua própria força. Sansão matou o leão com a força que Deus lhe deu. Não fique se gabando de fazer coisas que é Deus que te manda fazer. Tem pessoas que é assim, elas se apropriam indevidamente daquilo que Deus lhes deu. Tem coisa, gente, que Deus dá a gente como dom, mas é o dom para a gente usar, não é para a gente se apropriar, não. Não é para a gente querer ser nada, não. Sansão, ele quis se apropriar. Afinal de contas, eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu matei o leão. E agora vai ter enigma nessa rodinha de amigos aqui, sabe, gente, de bebedeiras. Vai ter um enigma para todo mundo decifrar. Que enigma é esse? Ele diz: do comedor saiu comida, ou seja, o leão. Está vendo? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele diz que ele matou o leão, tirou o mel que estava no leão, e saiu pelo caminho comendo, e ainda deu o mel aos seus pais. Dá para a gente lembrar daquela passagem lá do Éden, quando Eva comeu do fruto e deu também ao seu marido. Sansão deu aos seus pais, e não lhes falou de onde vinha o mel. Você tem comido mel de algum leão? Eu quero te perguntar isso nessa tarde. Será que você não tem comido mel de algum leão? Ou não tem se gabado de ter matado algum leão? Nós vemos nessa nação, meus irmãos, diversas pessoas que na verdade já se tornaram estrelas. Existem pessoas nessa nação que já se sentem estrelas, como se fossem a estrela d'alva do céu. Aliás, existem pessoas que já passaram na sua cabeça, já passaram até a estrela d'alva, já estão agora no nível do sol ou da lua, já não são mais estrelas, se tornaram astros. E por que isso acontece? Quando a pessoa deixa nutrir dentro de si, deixa Satanás colocar dentro de si o orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Antes da ruína vem a soberba. E por que vem antes da ruína a soberba? Porque a pessoa se acha demais. Sansão fez isso. Então a Bíblia diz que ele foi levado por sua mulher. As pessoas não descobriram o seu enigma, os homens não decifraram o seu enigma, e através da mulher de Sansão eles conseguiram saber qual era o seu enigma.
A partir daí, Sansão começa a se fragilizar. Já estava todo quebrado. Sansão já estava praticamente destruído, desviado. Já estava completamente entregue nas mãos dos filisteus. E o que foi que aconteceu? Você sabe muito bem. Sansão se entregou nos braços de Dalila. Acabou revelando o segredo da sua força, que era o seu cabelo. Os filisteus, um homem veio por detrás e cortou o cabelo de Sansão. Sansão ficou tão vulnerável. Depois de ter brincado algumas vezes com Dalila, ele acabou revelando sua força. E a primeira coisa que os filisteus fizeram, pastora Neide, foi vazar os 2 olhos de Sansão. Uma pessoa que desobedece princípios de Deus, como consequência, a primeira coisa que acontece, ela perde completamente a visão de quem é, ela perde completamente a visão da sua própria vida, ela perde a visão da sua própria história, porque agora ela acha que ela se basta. Sansão foi assim. É por isso que eu digo sempre aqui na igreja, é muito melhor você se sentir fraco, como José do Egito fez. José se sentiu fraco. Não, eu sou fraco, vou correr. Porque é assim, gente, a gente tem que aprender isso. Carne, não queira brigar com a carne. Carne é para morrer. A carne da gente tem que morrer. A Bíblia diz que nós temos que mortificar a nossa carne. A Bíblia não manda brincar com a carne. A Bíblia não manda a gente fazer joguinho com a carne. Ou você mata a sua carne, ou ela te mata. Satanás vai pegar você justamente naquilo que você é mais fraco. Sansão se envaideceu. Todo mundo dizia, esse cara é demais, rapaz, você é demais. Você sabia? A Bíblia diz lá em Provérbios, Priscila, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Os louvores que a gente recebe prova mais a gente do que as críticas. Porque quando a gente recebe um louvor, quando a gente recebe um elogio, isso não é errado não. Você elogiar uma pessoa, não tem nada de errado nisso. E tem gente que é bobo com relação a isso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não me fale nada não. Nada é meu, tudo é de Deus. Mentira, é dele. Ele sabe que é dele. Todo mundo sabe seus talentos, seus dons. Isso não é indevido, você saber as suas qualidades. Agora, você tem que saber quem te deu essas qualidades. E para que ele te deu. Não, meu irmão, por favor, não me elogie não. Tem gente que é até mal educado, sabia? Você vai elogiar, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coisa nenhuma. Isso é bobagem, gente. Aceite os elogios, porque são os elogios que vão te provar. Alguém chega para mim e me faz um elogio. Pastor, o senhor canta bem. Eu vou dizer que eu não canto? Eu vou dizer, meu irmão, repreendido, viu? Isso é demônio. Eu não canto não, quem canta é Deus. Não, quem canta sou eu. Agora, Deus me deu a possibilidade de eu cantar para adoração a Ele. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Mas a alegria é minha. Cada um de nós tem dons. Deus nos deu esses dons. E nós precisamos praticar esses dons sem se apropriar. Sansão, ele não soube lidar com o elogio, ele não soube lidar com o sucesso, e foi por isso que aconteceu o que aconteceu com ele. Ele acabou caindo nos braços de Dalila, os filisteus lhe pegam, vazam seus 2 olhos, e agora bota Sansão, rodando, e rodando. Um homem que tinha direção, sempre tinha a direção das coisas na sua vida, agora virou apenas um palhaço, no meio do circo, rodando com a pedra de moinho, com os 2 olhos vazados. Sabe por quê? Não deu glória a Deus. Nós precisamos ter cuidado para não tirarmos o mel do leão. Se Deus disse para você não tocar, não toque. Se Deus disse para você não fazer, não faça. Você sabe o que é certo e o que é errado. Até um cãozinho que a gente tem em casa, um cachorro, ele sabe o que é certo e o que é errado. Um bicho que não tem discernimento, que não pensa, mas parece que os últimos que estão nascendo agora estão pensando.
porque eu nunca vi um negócio daquele. Eu vi essa semana, só um parênteses aqui, gente. Eu não sei se vocês viram na internet. Uma senhora pega um bolo e coloca em cima da mesa, e o cachorro está em cima da cadeira, perto do bolo. Ela chega para o cachorro e diz assim: ó, mamãe, mamãe, não sei a quem ela estava se referindo, né? Mas ela, tudo bem, o cachorro é dela, filha é dela. Mamãe, vai no banheiro e você não coma este bolo. Quando mamãe voltar, mamãe autoriza. E ele fez assim, ó. Sabe como é que o cachorro faz, né? O de lá faz assim, não faz como é o nome do preto, né? Preto faz isso. Preto é uma figura, hoje de manhã eu vi lá. Pois muito bem, muito bem. A moça vai no sanitário e o cachorro fica assim, ó, gente, olhando até de lado. Acho que ele falou assim: deixa eu olhar de lado para eu não tentar. Pode assistir para você ver o vídeo. O cachorro olha, fica assim, ó, de lado assim, ó, nem olha para o bolo. Agora o bicho, os bichos hoje, e Deus já falou isso, ó, lá em Isaías, ó, o boi conhece seu dono, Israel não me conhece. Pois o cachorro não comeu. Quando a mulher volta, ela diz assim: agora sim, você pode comer. Ele pega de vez o bolo e come, mas você precisa ver que coisa. Parece que é ensinado, parece que sabe fazer, mas infelizmente, o homem, nós muitas vezes, não conhecemos. Quando Deus diz não, tem hora que Deus diz não, Deus não permitiu. Não coma desse mel, porque esse mel, ele é mel, mas ele está dentro de uma carcaça, ele está dentro de um cadáver, e Nazireu não pode comer, não pode tocar em cadáver, está escrito isso. Ele desobedece e ignora. Gente, desobedecer e ignorar é a pior coisa que tem, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que se ensoberbece nunca prosperará. Sansão, ele nem confessou, não pediu perdão, não se arrependeu, ignorou o pecado e continuou a viver. Não fez igual José. José fez o quê? Gente, eu sou fraco, sabe de uma? Eu que não quero saber dessa mulher de Potifar, mesmo que eu vá para a prisão, prefiro ir para a prisão do que perder minha salvação. E José fez o quê? Foi lá, ó, para a prisão, ficou 13 anos, 13 anos na prisão, quase 13 anos ele ficou lá, mas ele não desobedeceu ao seu Deus. Você tem comido mel de algum tipo de leão? Ou seja, algo que você conquistou, você se aposta das glórias, e algo que você conquistou, e algo que você conquistou errado, de forma ilícita, você come deste mel, e você ainda sai pela rua distribuindo este mel, e se gabando, e ainda presenteia outras pessoas com esse mel. Você sabe o que é isso? Algum tipo de pecado, algum tipo de situação, algum tipo de momento que você viveu na vida, e que lhe gerou grande transtorno, a alguém, e esse alguém foi prejudicado por sua causa, e você se aproveita daquilo. Cuidado, meu irmão, com o pecado. Cuidado, meu irmão, com os filisteus, porque filisteu é Satanás. Nesse caso aqui, representa Satanás. Satanás induziu, Satanás sabia que a fraqueza de Sansão era se mostrar, era, sabe, se expor. Tanto que no final da sua vida aconteceu o quê? Ele pediu a Deus: Senhor, me dá força pela última vez, para eu me vingar dos filisteus, pelo menos por um dos meus olhos. E ele pediu a alguém que o levasse às pilastras do templo, que sustentava o templo. Como estava todo mundo ali, ele derruba o templo com a sua força, e mata todo mundo, e acaba morrendo também. Mas por que o final de Sansão foi assim? Porque ele feriu princípios, porque ele comeu o mel do leão. Não coma o mel do leão, não fira os princípios de Deus. Conheça a sua palavra, para que você não seja contaminado com o mel do leão, com o mel do cadáver. Se você fizer assim, eu não tenho nenhuma dúvida que você não será um Sansão, você será um José, e com certeza
terá uma história completamente diferente da história de Sansão. Que Deus te abençoe com essa palavra.